Nós vamos agora acompanhar o quadro Educação. Recebemos aqui no estúdio o professor Lucivaldo Quixaba e a professora Jamie Paiva, a qual vamos falar sobre a temática, deste fim de semana, o assunto que foi o tema da redação do Enem 2020. Vamos acompanhar a vinheta. Educação. Oferecimento pré-medicina. Caminho certo para a universidade. Escola Crescer. Nada substitui o amor. Professor Quixaba e também a professora de redação Jamie Paiva, uma excelente tarde a ambos. E queria falar com o professor Quixaba, professor? Você, no início do seu quadro aqui na TV Costa Norte sobre educação, essas dicas muito importantes, observações que você tem feito com relação ao desenvolvimento da educação na cidade, e o senhor tratou de um tema, Nós havíamos questionado sobre o que você estava trazendo em termos de novidade e destacou essa necessidade de cuidar da situação mental, da realidade mental desses estudantes, também de profissionais da educação, já que houve esse desafio frente à pandemia. Como foi para você receber essa notícia de que acertou em cheio com relação à temática do Enem de 2020? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, telespectadores. No nosso quadro de estreia, do dia 9 de dezembro, você havia feito a pergunta qual seria a preocupação das escolas, a principal preocupação das escolas para o ano de 2021. E nós fomos bem enfáticos em falar que toda e qualquer escola para 2021 deve se preocupar primeiro com a saúde mental dos alunos. Então, essa é uma preocupação que as escolas deverão manter agora para o ano de 2021. Em relação ao tema da redação, a gente fica feliz porque é uma das temáticas, dos eixos temáticos que a gente está discutindo. O Enem, ele ao longo dos anos tornou-se um ponto para debate sobre problemáticas sociais, e enquanto acertar ou não o tema da redação, a gente fica feliz também por isso. Nós fizemos um simulado lá na Escola Crescer, no curso pré-medicina, nós fizemos um simulado número 7, que era justamente essa temática sobre a saúde mental. E não necessariamente seria adivinhar, mas é sempre um trabalho. Nós nunca trabalhamos lá por temas, sim procuramos eixos temáticos. Ficamos muito felizes com isso e vamos ter parnaibanos aí se dando muito bem com esse tema. Agora foi uma tendência, a gente verificou o tamanho da necessidade do país, do mundo, com relação a esse cuidado com a sua saúde mental, e também essas preocupações que fomentaram essa adaptação das escolas. Como é que você avalia essa realidade? Inclusive, falamos ainda há pouco sobre essa retomada das aulas de forma híbrida, e tudo isso aí são perspectivas novas de adaptação das instituições e também que tem reflexo no comportamento de estudantes e de profissionais. Olha, veja bem, as escolas, elas têm um papel muito importante dentro da nossa sociedade. Em relação às temáticas que as escolas devem trabalhar, são aquelas temáticas que estão justamente sendo discutidas para a nossa sociedade, para uma melhoria da nossa sociedade de uma forma geral, a juventude, as crianças, o adulto. Então, temas como esse, saúde mental, temas como meio ambiente, temas como educação patrimonial, tem que passar pela escola. A escola ela tem essa responsabilidade de transmitir isso aos alunos. Nós só vamos ter uma sociedade consciente a partir do momento em que ela começar a ser conscientizada desde cedo. A escola é uma instituição, é mais uma instituição responsável por essa transmissão. Ela não é a única, mas ela é uma instituição que tem esse papel muito importante de entender quais são as problemáticas da sociedade e a partir dali trabalhar o seu aluno. A professora Jamie, que está aqui em nosso estúdio, ela que é professora de redação e certamente deve ter essa expectativa com relação à temática também, sobre a qualidade do escrever. A gente sabe que muita gente tem deficiência nessa questão da escrita, embora possa compreender o assunto, agora colocar isso no papel é um tanto que desafiador. Professora, como é que você avalia esse momento, já que a redação do Enem gera muitas expectativas para os estudantes, aqueles que vão concorrer a fim de conseguir uma vaga no ensino superior? Qual a sua avaliação desse momento e também dos resultados que são trazidos após essa intervenção enquanto professora junto aos alunos? Bem, boa tarde a todos. O tema do Enem 2020, especialmente, foi um tema muito pertinente,
e atual, importante. É diferente do que foi imprevisível nos últimos anos, certo? Que ao longo desse ano nós trabalhamos a questão do eixo temático saúde, como o Quixaba bem falou, nos deparamos com um tema específico. A única, talvez, dúvida que os alunos tiveram foi em relação à palavra estigma, mas no texto motivador 1 tinha o conceito de estigma, o conceito de saúde mental, que fazia um contraponto com a doença mental da temática. O feedback que os alunos fizeram foi muito bom, foi muito positivo, eles gostaram muito da temática, até porque foi trabalhada ao longo do ano essa questão, então eles tiveram segurança em escrever. Então eles poderiam tratar da questão da falta de informação referente à temática, da questão do descaso estatal em ausência de políticas públicas, né, em relação a amparar essas pessoas que sofrem dessas doenças mentais. E nós tivemos repertórios diversos. O filme Coringa, com certeza, vão citar na redação. A questão do manicômio de Barbacena também provavelmente citarão em relação ao repertório sociocultural. E outros repertórios que eu já tive um feedback que eles citaram ao longo da argumentação. Como proposta, obviamente, o Ministério da Saúde, já que o eixo temático central era saúde, e propor soluções em torno de intensivar a questão de investimento em campanhas para melhorar esse amparo a essas pessoas que sofrem dessa questão de doenças mentais. Então, eu achei e considero um tema muito pertinente e o feedback com os alunos foi muito positivo. Professora, e com relação à leitura, a gente sabe que com a pandemia, houve uma expectativa de que as pessoas aumentassem o volume em termos de leituras dos temas diversos. O que aconteceu foi que muitas livrarias, inclusive, fecharam as portas, né? Foi uma surpresa um tanto que desagradável. Você acredita que essa leitura, essa dedicação em ler diversos temas de uma forma mais especializada, mais cuidadosa, pode assegurar que essas pessoas tenham bons resultados nas provas, nos concursos, e especificamente na aquisição de saber para a própria vida? Como é que você percebe essa realidade? Então, o Enem atualmente ele valoriza muito o repertório do aluno enquanto estudante, nesse período escolar que ele passa, né, desde o sexto até da educação infantil até o ensino médio, e ele também valoriza muito o repertório de mundo do aluno. Então, o aluno pode tanto colocar na redação o que eles aprenderam como conceito escolar, como questão de mundo, como um filme, uma série. Então, essa questão da leitura e de ficar atento à atualidade é muito importante. E nesse período de pandemia, o papel do professor foi muito importante, porque era o professor que tinha que levar a esses alunos o que eles poderiam colocar ou não, estabelecer a eles repertórios, indicar repertórios para que eles colocassem em qualquer temática, logicamente diferenciado e dividido nos eixos temáticos, que é uma proposta muito interessante para o aluno ficar mais seguro na redação. Maravilha. Eu agradeço tanto a Jamie Paiva e também ao Lucivaldo Quixaba. Inclusive, fui aluno dele na faculdade, na contabilidade, né, professor? Contabilidade. E agradecer pela presença de vocês e parabenizar também pelos ótimos resultados, pela forma assertiva com que conduziram, né, o ensino, colaborando para que muitos jovens se deem bem no Enem. A gente sabe que a redação tem um peso enorme, né, nesse exame nacional do ensino médio que assegura o acesso de muitos estudantes ao ensino superior. Obrigado, Daniel. A gente que agradece a participação. Daniel, eu queria só chamar a atenção, conversando com especialistas, e aqui eu vou tomar a liberdade de citar o nome deles, o Dr. Luiz Portela, que é psiquiatra, o Dr. Clécio, que é psiquiatra, eles chamam bastante atenção para o cuidado com a saúde mental, não somente nas escolas, e não somente professores estarem preparados para lidar com essa situação, mas desde a pessoa que recebe lá no portão, né, desde da entrada da escola até o diretor, que todos estejam preparados isso, os pais, todo mundo esteja preparado para essas situações e trabalhar com a questão da saúde mental. É isso e obrigado. Então a gente agradece a presença de ambos e é uma colocação bastante significativa, né? A pandemia requer que todos nós adotemos novas condutas a fim de uma saúde mental e que nós possamos conduzir a vida com mais tranquilidade. Obrigado. Educação. Oferecimento pré-medicina. Caminho certo para a universidade. Escola Crescer. Nada substitui o amor.